comentando a lição de quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, mudando para a esperança. Muitos salmos escritos retratam a vida e os sofrimentos do salmista. Pense em Davi fugindo de Saul ou mesmo de Absalão e escrevendo o Salmo 94 e pedindo justiça e amparo de Deus no meio do desespero. O que se sobressai nesses momentos é a mudança que se opera no salmista, que muda do desespero para a esperança pela presença e garantia divina. Outro salmo que retrata essa mudança maravilhosa de sentimentos é o Salmo 13, além de outros. Um homem esfarrapado, alcoolizado, alquebrado de corpo e espírito, atormentado pelo delírio tremens, estava a caminho do maior rio da cidade numa noite de domingo para se suicidar. Arruinara de tal forma a sua vida que, com o coração pesaroso e em desespero, não podia ver outra saída senão o suicídio. De repente, alguém lhe pôs a mão no ombro, dirigindo-lhe algumas palavras bondosas. Foi então convidado a ir à igreja e a pregação daquela noite foi sobre o Salmo 13. Por 6 dias e 6 noites, aquele homem lutou contra o vício, repetindo os 6 versos do Salmo 13. Ele ouviu nesse tempo muita zombaria, mas aos poucos viu seu desespero ser transformado em esperança. Esse homem vitorioso pelas palavras do Salmo 13 chama-se João Goug, que se tornou depois o maior conferencista sobre temperança, retirando do vício milhares de homens e mulheres em 2 continentes. Ao lermos o Salmo 13, que 2 sentimentos conseguimos ver nesses versos do Salmo? O que fez ele mudar sua visão? Vemos nesse Salmo 2 estados de espírito: desespero e esperança, lamento e confiança no poder de Deus. A decisão de confiar em Deus faz com que tudo mude. Muitas pessoas ao longo da história têm se identificado com as palavras do Salmo 13 e têm se equivocado em seus sentimentos, imaginando que Deus se esqueceu de si porque se concentra apenas em si e em seus problemas ao orar. O que esse salmo faz, no entanto, é mudar nossa visão da atuação divina em nosso favor, confirmando a natureza fiel e imutável de como Deus cuida dos seus filhos. O interessante é que o salmo começa com um lamento e termina com um louvor. Esse é o aprendizado que devemos obter da leitura desse salmo e da prática dele, quando se transforma em uma oração em nossos lábios. Os salmos são parte da palavra de Deus com os quais Deus transforma o nosso caráter e a nossa visão. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo e desespero, porque há para vós esperança em Cristo. Deus não nos manda vencer em nossas próprias forças. Pede-nos que, como o salmista, nos acheguemos bem estreitamente a Ele com confiança. Sejam quais forem as dificuldades sob que lutemos, Ele está à espera de nos libertar. Livro A Ciência do Bom Viver, página 249. Certa noite, um trem de passageiros estava no meio de um forte nevoeiro que descera sobre a estrada de ferro depois de haver chovido muito forte o dia todo. De repente, o maquinista avistou uma pessoa com os braços abertos em desespero. Então ele freou o trem, que rangeu sobre os trilhos, e parou. O maquinista então saiu para ver o que havia acontecido e descobriu pelo farol do trem que um pouco adiante a ponte havia caído. Havia sido levada pelas fortes chuvas. Por um momento, todos que estavam apreensivos e com um certo desespero agradeceram a Deus a providência de terem parado antes do trem mergulhar nas águas volumosas daquele rio, provocando um terrível acidente e com certeza ceifando muitas vidas. Procuraram, pois, a pessoa que salvara a vida de tantos passageiros. No entanto, não encontraram ninguém. Foi então que o maquinista, examinando os faróis da máquina, deparou-se com uma grande mariposa de asas abertas, morta e colada ao farol. Fora o reflexo da agonia daquela mariposa que serviu ao maquinista de aviso. Assim,
Ao lermos o Salmo 13, percebemos que nosso desespero encontra solução na pessoa de Jesus, com seus braços abertos para nos dar a salvação e mudar nosso desespero em esperança. Que Deus nos abençoe.